Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre Angiostrongylos cantonensis. Como cronograma da apresentação, temos: primeiro abordaremos a introdução, seguida da epidemiologia, e então transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico, tratamento e, por fim, falaremos sobre prevenção e controle da doença. Vamos começar introduzindo alguns conceitos básicos sobre o tema. Angiostrongylos cantonensis é um parasita nematóide que causa angiostrongilíase, que é uma infecção com as larvas dos vermes. Dependendo da espécie infectante, pode haver sintomas abdominais ou envolvimento neural, com meningite eosinofílica. Eles parasitam o pulmão de ratos. As larvas excretadas são capturadas por hospedeiros intermediários, como caracóis ou lesmas, e hospedeiros transportadores ou paratênicos. A infecção humana é adquirida pela ingestão de caracóis ou lesmas crus ou mal cozidos. Epidemiologia. Primeiro vou falar um pouco sobre a epidemiologia do parasita no mundo. O primeiro caso foi reportado em Taiwan, no líquor de um homem jovem com sintomas de meningite. A doença é endêmica do sudoeste asiático e algumas regiões do Pacífico, sendo relatados casos de infecções na Ásia, Estados Unidos, Jamaica e outros países. Agora sobre as infecções no Brasil. Foram em 2007 os dois primeiros casos reportados no Espírito Santo, e logo depois em Pernambuco. Depois disso, já foram notificados larvas e DNA do parasito mais para o centro-sul do país, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo um caso apenas no Pará. Agora vamos falar sobre a transmissão. Como ilustrado na figura, as larvas do Angiostrongylos cantonensis são eliminadas nas fezes de roedores, que são os hospedeiros naturais desses parasitas. Depois, os moluscos passam a funcionar como hospedeiros intermediários quando ingerem as fezes contaminadas ou por penetração direta do verme em seu corpo. Os humanos, quando ingerem os moluscos crus ou mal cozidos, se tornam hospedeiros acidentais. Assim, dentro do organismo humano, as larvas penetram na circulação sanguínea do trato digestivo, migram para o sistema nervoso central, se alojam nas meninges e morrem. Através da corrente sanguínea, as larvas também podem migrar para os olhos, se instalando no humor aquoso e provocando distúrbios visuais. Aspectos clínicos. A principal manifestação clínica é a meningite eosinofílica, que ocorre devido ao alojamento das larvas nas meninges, desencadeando o processo inflamatório. Os sintomas são dor de cabeça forte e intermitente, febre alta, parestesia, fraqueza muscular e pode haver rigidez na nuca, mas não é tão comum como nas meningites bacterianas ou virais. Outra manifestação clínica são os distúrbios visuais que podem ocorrer caso haja migração das larvas para os olhos e instalação no humor aquoso, podendo ocasionar uveites, visão embaçada e perda parcial ou total da visão. Diagnóstico. O diagnóstico dessa doença se dá pela constatação de sinais clínicos e laboratoriais. É importante verificar se o paciente possui um histórico de exposição a moluscos, principalmente em áreas endêmicas, pois isso dá forte indício de angiostrongilíase. Além disso, a associação com manifestações clínicas compatíveis com a meningite reforça esse diagnóstico. Vale ressaltar que a rigidez nucal, típica da meningite bacteriana e viral, não é um sinal característico da meningite eosinofílica em caso de infecção por Angiostrongylos cantonensis. Em relação aos exames laboratoriais, em caso de angiostrongilíase, há uma eosinofilia importante no líquido cefalorraquidiano, de 150 a 2.000 células por microlitro, com pleocitose superior a 10%. É importante ressaltar que a meningite eosinofílica não é específica da infecção por Angiostrongylos cantonensis, podendo também ser causada por outros eumintos, como a Taenia solium. A confirmação do diagnóstico se daria pelo encontro de larvas no líquido cefalorraquidiano por meio da sua sedimentação, mas raramente elas são encontradas. Na avaliação bioquímica do LCR, nota-se que há um aumento da concentração de proteínas e diminuição dos níveis de glicose, e além disso,
O líquido cefalorraquidiano pode adquirir certa turbidez, assemelhando-se à água de coco. Essa característica, verificada por meio da realização de punção lombar do líquor, é patognomônico da infecção do Angiostrongylos cantonensis. Uma vez que as larvas são raramente encontradas na avaliação do líquido cefalorraquidiano, podem ser realizados testes imunológicos para fechar o diagnóstico, como o ELISA, que detecta anticorpos produzidos contra o Angiostrongylos cantonensis, o Western blot, que faz o reconhecimento de antígenos de 31 kilodaltons, o PCR, que faz a detecção de DNA do parasita em amostras de líquor, e o dot blot. Exames de imagem também podem ser realizados, pois permitem o acompanhamento de complicações e a identificação de lesões, mas não permitem o diagnóstico de Angiostrongylos em relação a outras possíveis infecções cerebrais. Sobre o tratamento. O tratamento da doença não é específico, pois a maioria das infecções desaparecem de forma espontânea. Os antiomíticos parecem não ser eficazes, pois podem levar à migração adicional dos vermes e piorar os sintomas. O tratamento da meningite pela espécie cantonensis é feito com analgésicos, corticoides e remoção de líquor em intervalos frequentes, a fim de reduzir a pressão do sistema nervoso central. Agora eu vou falar sobre prevenção e controle. Algumas medidas a serem tomadas são evitar ingerir animais crus ou mal cozidos como caramujos, lesmas, camarões de água doce e caranguejo terrestres, bem como vegetais de suco naturais potencialmente contaminados. O controle de ratos é essencial para impedir a disseminação da doença. Notificação e investigação epidemiológica devem ser imediatas. Caso os animais sejam recolhidos, eles devem ser colocados em recipientes, como balde ou bacia, e submersos em solução preparada com uma parte de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, para 3 partes de água. Após 24 horas de imersão, a solução pode ser dispensada e as conchas devem ser colocadas em um saco plástico e descartados no lixo comum. A água sanitária também deve ser utilizada para higienizar verduras, legumes e frutas, mas em uma concentração muito menor do que a usada para matar os caramujos. A orientação é colocar 1 colher de sopa do produto em 1 litro de água e deixar os alimentos de molho por 30 minutos antes do consumo. Após todo esse processo, a lavagem das mãos é fundamental, podendo ser realizada com sabão comum. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.